Vamos agora avançar para o Pedro Faria, Senior Director of Engineering da Fitsai, com a talk Innovation for the Greater Good, How Fitsai Keeps Fraud's Rear View Mirror. Pedro, já estás por aí? Obrigado. Sim, sim. Deixa-me só Então, tudo bem? o meu ecrã num instante. Já está E partilhado, força. pronto, começar por agradecer o convite para poder falar também aqui com uma comunidade que certamente muitos de vocês poderão vir a trabalhar até na Fitzaca, que eu vou falar aqui hoje. Por lá dar um bocadinho uma overview do que é a Fitzai. Eu acho que hoje falava-se ainda agora que muitas vezes temos pouca abertura e pouca marketing até interno, e portanto, às vezes dar a conhecer o que melhor se faz em Portugal também é uma coisa que eu queria aqui conseguir transmitir, falar um bocado do que é que nós fazemos, porque é que isso é relevante até no nosso dia-a-dia enquanto consumidores de serviços financeiros digitais. E dar aqui um exemplo, uma ou outras histórias que às vezes as pessoas olham para este mundo, o que é que significa fraude, o que é que significa prevenir fraude, o que é que se faz na indústria para apanhar estes criminosos, e dar aqui alguns exemplos, enfim, simples, que também o tempo não é suficiente para elaborar muito sobre o assunto, mas que espero que seja minimamente interessante. Pronto, começando pelo princípio, quem é a Fitsai hoje? Eu já quero começar por dizer que, enquanto cidadão português, sinto-me muito orgulhoso daquilo que nós temos enquanto país feito nesta área de inovação tecnológica e de criação de empresas. Agora até já se fala na fábrica de unicórnios, os nossos políticos já falam na fábrica de unicórnios, e eu olho muitas vezes e penso, pá, se calhar só no futebol é que nós temos outro exemplo de uma diferença tão grande entre o país que somos e o tamanho que temos, com os resultados que conseguimos atingir. E felizmente a Fitsai tem feito parte desse grupo. Portanto, nós hoje em dia somos mais de 500 pessoas, temos escritórios desde Silicon Valley até Sydney, na Austrália. A nossa missão é manter o comércio seguro para todas as pessoas e para as entidades envolvidas. Hoje em dia nós já protegemos mais de 800 milhões de pessoas no mundo inteiro, e há um número que eu me sinto sempre particularmente orgulhoso, que é aquele que nós processamos hoje, e isto às vezes parece um número, não é engano. A Fitsai hoje em dia protege mais de 3 trilhões de dólares por dia, todos os dias. E isso permite às pessoas conseguir extrapolar o tipo de software, o tipo de sistema que tem que estar por detrás de algo que tem uma responsabilidade tão grande na missão dos nossos clientes. Há outros números interessantes. Por exemplo, 80% das Fortune 500 companies são de alguma maneira tocadas pela Fitsai e protegidas nos seus movimentos financeiros. Destes 3 trilhões, 9 bilhões de dólares são de transações online feitas em comerciantes de marcas que vendem bens de desporto. Vocês podem naturalmente imaginar quem é que são, que a Fitsai protege a partir de Portugal. Outro número interessante, que às vezes toca à malta mais nova também, as subscrições de streaming, de serviços de streaming de música, são hoje em dia 60% do que se passa no mundo a esse nível é protegido pela Fitsai. E eu estou a dizer isto também porque nós fazemos isto a partir de Portugal. Toda a engenharia da Fitsai é feita a partir de Portugal. Os produtos da Fitsai são desenvolvidos a partir do Porto, a partir de Coimbra, a partir de Lisboa, para o mundo, mas a partir de Portugal, e essa tem sido a nossa aposta até ao momento, e com sucesso, até ver. Outro pilar que tem sido fundamental para nós, e mais uma vez estando a falar aqui para a comunidade académica, é o lado do nosso R&D e do nosso investimento em inovação. Nós, se pensarmos na categoria onde a Fitsai se insere, onde a média de reinvestimento nessa área é de cerca de 15%, a Fitsai investe 26% em investigação. Nós temos rácio, por exemplo, de PhDs, obviamente em proporção maiores do que os tech giants que operam no mundo, e isto para nós tem sido uma ferramenta absolutamente fundamental. Nós ainda este ano, o nosso algoritmo de Fairband, que olha para machine learning e tenta garantir o mesmo grau de eficácia na detecção de fraude, mas sem incorrer em bias de género, de raça, religioso, esse algoritmo ganhou um prémio internacional ainda este ano passado à volta disso, e portanto tem sido absolutamente fundamental para conseguirmos. Muitas vezes nós não apreciamos. A Fitsai tem 500, 600 funcionários, os nossos concorrentes têm 5 mil, 10 mil.
estamos a falar da IBM Trusted Payments, estamos a falar da FICO, estamos a falar da NICE Actimize, são empresas, em comparação com a Fidzai, gigantes, e que se não fosse a criação de conhecimento genuinamente criado novo, a Fidzai não tinha arcabouço para conseguir estar à mesa e ganhar negócios a essas empresas. E isso hoje acontece. E porquê que isto é relevante, e até para nós enquanto consumidores? Né? Prevenir fraude, ou risco em geral, é um problema bastante complicado. É um mundo que está em constante mudança, há meios de pagamentos, há formas diferentes de fazer pagamentos hoje em dia, quase novas todos os dias. Os próprios criminosos investem imenso dinheiro e recursos e tempo a inventar maneiras novas de fazer gaming the system, não é? E se pensarmos, quando a Fidzai chegou ao mercado, há 7 ou 8 anos atrás, quando se especializou na área de prevenção de fraude, a realidade era que os nossos clientes, as instituições que são hoje nossas clientes, tinham sistemas muito rígidos, baseados em regras que humanos tinham que imaginar e implementar, e quando começava a emergir um novo padrão de fraude na indústria, eles tinham que conseguir reagir e adaptar os seus sistemas. Ora, é humanamente impossível, não é, conseguir acompanhar o ritmo das alterações que acontecem. E foi isso, quando a Fidzai apareceu no mercado com a utilização de machine learning como uma técnica eficaz para resolver este problema, onde os próprios modelos têm uma flexibilidade muito maior de se adaptar aos padrões emergentes que os dados mostram que são a realidade, as instituições deram um salto gigantesco na sua capacidade de se manter à frente neste jogo do gato e do rato. Agora, também é verdade que as máquinas cometem erros. Há coisas que as máquinas não conseguem fazer sozinhas. Dou aqui dois pequenos exemplos. Isto não passou. 2 pequenos exemplos. Isto foi tirado deste website, o Spurious Correlations, e se virmos aqui, parece haver uma correlação bastante forte, né, entre a idade da Miss América e o número de mortes by hot vapors em fábricas. Ora, para uma máquina, esta correlação, olhando apenas para os dados, evidentemente está lá, faz sentido, e portanto por aí a conclusão que o modelo tiraria é que nós precisamos de Miss Américas mais novas para reduzir este tipo de crime. Ou outro exemplo, isto são dados reais, não é? Coincidências, mas dados reais, não é? Parece existir uma correlação muito forte entre o número de doutoramentos em engenharia civil e o consumo de queijo mussarela. Ora, nós todos sabemos que correlação não significa causalidade, mas uma máquina que está a olhar para os padrões dos dados, isso para a máquina não é evidente, não é? E, portanto, os computadores sozinhos e os modelos de machine learning sozinhos têm alguma dificuldade em identificar estas nuances. Mas nós, enquanto humanos, também temos muitos problemas a interpretar dados. Não é? O nosso cérebro é uma máquina paralela muito mais potente do que qualquer computador que exista hoje, mas temos as nossas limitações e os nossos bias cognitivos que são explorados. Por exemplo, um muito simples de ilustrar é o que se chama o anchoring effect, não é? As lojas exploram esses nossos bias todos os dias. Uma loja de televisões sabem que a maioria dos consumidores que vai à loja não vai comprar a televisão mais cara, topo de gama que está lá. No entanto, eles colocam a televisão mais cara, topo de gama, ao lado de outra, sabendo que nós não vamos comprar a televisão mais cara de todas, mas que ao lado dessa, a televisão que ainda assim é cara, mas em comparação parece um grande negócio. E isso nós somos explorados, e esses nossos bias são explorados todos os dias. Nos restaurantes fazem as mesmas coisas, não é? Metem as entradas mais caras à cabeça, que nós não vamos comprar, mas a partir daí o resto dos preços, em comparação, já parece bastante razoável. E, portanto, o que nós na Fidzai temos apostado muito é nesta junção simbiótica entre os humanos e as máquinas. Dando um exemplo agora concreto. Nós tivemos um caso onde, por exemplo, são dados reais. Nós tínhamos uma série de transações que estão aqui visíveis, acontecendo ao longo de um dia. Né? Os criminosos, neste caso, usaram uma combinação de 16 cartões para comprar gift cards numa loja bem conhecida. São aquelas compras ali de $503, $2.343. E aqui pelo meio há umas compras de gasolina, de comida, e as regras do nosso cliente não estavam a detectar nada de unusual nesta sequência, porque estes valores são valores bastante não ortodoxos para gift cards, quer dizer,
Quando a gente dá um gift card, dá de 500, 600, 200, valores redondos. E, portanto, isto para o sistema parecia normal. Mas o nosso modelo de machine learning estava a assinalar todos estes pagamentos como sendo fraude. E outra dificuldade que existe com o machine learning é conseguir explicar porque é que o modelo tem esta opinião sobre esta sequência de pagamentos. E, nomeadamente, era muito difícil explicar qual é o papel destes pagamentos de comida e de gasolina. Só quando os nossos data scientists pegaram nestes dados e pensaram, mas vamos ver isto, olhar para isto numa perspectiva temporal, vamos olhar para isto numa perspectiva geográfica, é que se percebeu o que é que realmente estava a acontecer. Portanto, quando pintamos estas transações no mapa, o que é que se apercebeu? Primeiro, estas transações ocorrem todas ao longo de uma autoestrada, ao longo da qual existem várias lojas da Apple, neste caso. E o que é que acontecia? Os fraudsters levantavam-se de manhã, tomavam o pequeno almoço, abasteciam o carro e iam ao longo desta rota fazendo paragens em várias Apple Stores para comprar gift cards com cartões roubados. Portanto, aquelas transações de comida e de gasolina, quando analisadas do ponto de vista temporal e geográfico, faziam sentido. É um modo de vida destas pessoas. Levantam-se de manhã, abastecem o carro, tomam o pequeno almoço, depois, à hora do almoço, almoçam. Se pensarmos, vemos aqui as horas que estavam aqui em causa, 12:30, por exemplo, e que ao final do dia, isto também era uma maneira de fazer card testing, portanto, antes de chegar ao seu objetivo, que era comprar os gift cards na Apple, faziam card testing, garantir que aqueles cartões estão de facto a funcionar em transações com menos visibilidades, como sendo a comida e a gasolina. Isto necessitou de intuição humana para conseguir tirar daqui este padrão e, de alguma maneira, reinjetar esse conhecimento nos modelos de machine learning para que depois fosse muito mais automático. Isto é apenas um exemplo de como é que os dois, os humanos e as máquinas, em conjunto, conseguem fazer coisas que em isolamento eles não conseguiriam. E nós, até... estes slides não estão a funcionar muito bem. O que é que nós temos criado de novo para tornar esta detecção e a nossa eficácia enquanto empresa deste tipo de padrões? Nós, recentemente, temos estas 4 grandes inovações que eu vou dar um bocadinho um lamiré sobre cada um. O OpenML tem a ver com Open Machine Learning, não é? A Fidzai teria que ser uma empresa absolutamente gigantesca para poder ter a veleidade de achar que o seu conhecimento criado intrinsecamente ia ser sempre cutting edge todos os dias, todos os anos. E, portanto, nós, apesar de termos uma plataforma de criação de machine learning e toda a engenharia adjacente à volta disso, temos uma aposta de abertura à comunidade e de garantir que todos os modelos, sejam tecnologias de modelos de machine learning, sejam novas técnicas, novas classes de algoritmos que são criados na comunidade, possam ser executados dentro da plataforma de Fidzai. Nós, se pensarmos detectar fraude ou detectar lavagem de dinheiro, são classes de problemas muito diferentes. E, portanto, as mesmas ferramentas não vão ser igualmente eficazes para resolver todos esses problemas. E, portanto, a plataforma da Fidzai é aberta do ponto de vista de machine learning também para conseguirmos trazer inovações de fora. Outra coisa que foi para nós absolutamente fundamental no último ano e até no ano anterior tem sido o AutoML. Portanto, Auto Machine Learning. Nós temos na Fidzai uma filosofia do Auto Everything. Qualquer atividade repetitiva que tire tempo aos humanos a fazer aquilo que eles fazem de melhor tem que ser possível de automatizar. E o que esta inovação fez foi termos Machine Learning a treinar e a selecionar mais Machine Learning. Portanto, para quem percebe deste fluxo, criar um modelo de Machine Learning pode ser uma coisa bastante entediante, que pode demorar várias dezenas de dias. Se pensarmos desde a acquisition de dados até a preparação, limpeza, feature engineering, os treinos, a seleção, os nossos benchmarks mostravam que nós muitas vezes tínhamos cerca de 56 dias alguém dedicado para ter um modelo eficaz. Com o nosso investimento de automação conseguimos fazer isso num dia. E pensem o resultado que isso tem, o impacto que isso tem, não apenas na reatividade, na rapidez com que nós conseguimos reagir a novos padrões emergentes, como libertar tempo dos humanos a fazer aquilo que eles fazem melhor. Nós, hoje em dia, os modelos que o AutoML consegue produzir, o primeiro modelo fica logo muito, muito próximo daquilo que é um modelo crafted por um humano. Se
calhar 2 pessoas durante 2 meses, é o exemplo que eu tenho aqui. Para quem sabe o que é uma ROC Curve, portanto, basicamente isto mostra o rácio entre detection rate e false positive rate, e é assim que se avalia um modelo, não é? Porque nós temos uma piada que é muito fácil prevenir fraude. É muito fácil ter 0 fraude. Se os bancos bloquearem todos os fluxos de dinheiro, não há pagamentos para ninguém, não há fraude. Não é? Portanto, a ciência é como é que se equilibra estas duas forças. Como é que tu tens uma malha suficientemente fina para apanhar os bad actors, mas não excessivamente fina, que cria demasiada entropia às pessoas que estão a fazer a sua vida legitimamente e a transferir dinheiro. E por isso é que é muito importante este rácio entre o que é que tu detectas e o rácio de false positives. E, portanto, isto permite aos humanos focar-se unicamente ali na last mile de tailoring deste modelo. Outra inovação que nós temos, e isto também permite às pessoas, lá está, eu estou a dar estes exemplos para exemplificar o que é que acontece por trás de tudo isto. Outra coisa que nós temos estado a fazer é algo que nós chamamos de risk ledger, que é, nós pensamos, nós nos nossos sistemas vemos imensa informação de vários clientes. Não é? Cada cliente trabalha com a sua informação, mas nós, enquanto FitZai, circulam nos nossos sistemas informação de todo lado. Ora, isso podem imaginar que a detecção de um bad actor é muito mais eficaz se nós tivermos uma visão muito mais ampla. O mesmo cartão, o mesmo criminoso, movimenta-se por vários bancos e por vários comerciantes. E, portanto, o que nós fazemos é uma centralização de perfis de risco e de fraudsters, onde nós conseguimos, centralmente, garantir aos nossos clientes que os modelos de machine learning que nós entregarmos e os mecanismos de detecção que nós entregarmos não são apenas expostos à informação que aquele cliente vê nos seus sistemas, mas têm acesso a um conjunto de insights globais que a FitZai, enquanto operação global, consegue dar. Isso permitiu-nos, por exemplo, ter aqui este case study, onde com 917 milhões de cartões e mais de 297 mil localizações, etc., conseguimos subir indicadores muito grandes nestes nossos clientes em prevenindo o risco só com base nos seus dados versus alavancando a informação global que nós temos. Isso provou a nossa ideia. Por último, a outra inovação que eu tinha ali referida era o que nós chamamos o genome. Isto é muito interessante. Primeiro, se calhar mais fácil de entender, porque é mais visual. Os humanos são muito visuais. O nosso cérebro está treinado para identificar padrões. É por isso que um bebê consegue detectar a cara da sua mãe ou do seu pai muito cedo, porque habitua-se a identificar padrões. E um investigador experimentado consegue detectar fraude ou risco apenas por padrões visuais. A forma como as entidades envolvidas em pagamentos se relacionam, o mesmo dispositivo, os IPs, os clientes, as localizações, os endereços, a maneira como elas se relacionam formam estruturas, formam padrões que um investigador experimentado olha e consegue ver este padrão assemelha-se com structuring, ou este padrão assemelha-se com card scheming. E o genome permite fazer isso. A informação que é apresentada visualmente no genome é informação que poderia ser apresentada em formato tabular, portanto, são pagamentos que estão a acontecer, a mesma informação está lá, mas o simples facto de trazermos à superfície visualmente a relação entre as entidades envolvidas faz uma diferença enorme na capacidade que um investigador tem para conseguir rapidamente identificar o que é. Por exemplo, neste caso, em 2 horas, com o genome, o analista conseguiu identificar 2 semanas de atividade de fraude que não tinha sido detectada. Portanto, tudo o que está aqui assinalado a vermelho tinha sido assinalado pelo sistema automaticamente como sendo fraude, mas tudo isto que está aqui deste lado, cujo padrão, se virem bem, é relativamente semelhante ao resto, não tinha sido apanhado e graficamente foi muito fácil de ver. Ou, por exemplo, detectar pontos de compromisso. Onde é que um determinado breach começou? Um padrão como este, por exemplo, permite identificar absolutamente imediatamente, não é? Onde é que está a fonte de tudo isto problema todos estes problemas que aconteceram aqui à volta. E volto a dizer, muitas vezes a informação existe, não é? As máquinas conseguem detectar os padrões com base nos dados, mas a representação visual destes padrões faz uma diferença muito grande. Deixa-nos mostrar um vídeo muito rapidamente. Eu também sei que já estou aqui a usar um bocadinho
bastante tempo e, portanto, vou se calhar avançar um bocadinho mais. Mas isto é um exemplo de um data breach que aconteceu na Ticketmaster e isto é o resultado final, mas o que isto permite fazer é, podemos ver aqui a evolução normal. Portanto, estamos aqui, o investigador está a olhar para uma sequência de eventos, as transações à medida que vão caindo dentro da janela temporal, até aqui tudo normal, portanto as bolinhas azuis são comerciantes, as caixinhas verdes são cartões que estão a ser usados naqueles comerciantes, portanto isto mostra a tal relação entre as entidades, não é? Portanto, cada linha é um pagamento e aquele cartão fez um conjunto de pagamentos naquele comerciante ou fez outro conjunto de pagamentos no outro comerciante. Até aqui tudo normal ao longo do tempo. O investigador vai vendo a sequência temporal das atividades e repare o que é que aconteceu aqui. Portanto, quando aconteceu um data breach, este cartão, não é, que está associado onde o breach aconteceu, automaticamente, pois, obviamente estes cartões entram na dark web e são vendidos e são utilizados, passou a ser utilizado em imensos comerciantes que estão aqui à volta. Muitas destas transações foram assinaladas automaticamente como fraude, mas outras não foram. Portanto, as que estão vermelhas são as que foram. Portanto, este foi um cartão que emergiu daqui e o data breach, vocês veem automaticamente a explosão do que é que acontece. E isto não termina aqui. Aconteceu outro cartão e outro data breach passado a ser utilizado em muitos outros comerciantes. Portanto, eu vou avançar aqui um bocadinho, mas o que isto mostra... Desculpem, o que isto mostra é que é muito fácil por investigação visual, ou fica mais fácil por investigação visual, fazer o traceback de onde é que as coisas começaram e tudo aquilo que depois de estar identificado o padrão, tudo aquilo que o sistema não apanhou, mas poderia ter apanhado. E, portanto, com isto, depois consegue-se reforçar também os modelos para fazer um melhor trabalho da próxima vez. Eu queria terminar em dar um outro exemplo de como é que isto depois se utiliza, pondo ainda mais machine learning, ainda mais AI em cima disto. Nós vimos ali como é que se usa o genome a identificar padrões graficamente, mas como é que automatizamos também esse processo? Por exemplo, eu se for um analista de fraude e estiver aqui a investigar um caso, e vejo aqui uma lista de pagamentos, o próprio sistema dizer-me, o que nós estamos a chamar de genometrias, o próprio sistema dizer-me, olha, atenção que apenas por uma análise estrutural das relações que estão aqui, isto parece, neste caso, ter 83% de similaridade com um breach, ou parece ter apenas 18% de similaridade com um bot attack. E fazermos sugestões proativas ao analista de o que é que nós achamos apenas pelos padrões, que nós chamamos do shape of fraud, ou do ADN de fraude. Portanto, era só o que eu... Espero que isto tenha sido minimamente útil para conseguir ter algum insight sobre os internals do que é que significa um sistema de prevenção de fraude e de risco, que isto se faz em Portugal, que se faz em Portugal a partir do mundo, e o tipo de impacto em consumidores, em dinheiro, que uma empresa consegue, a partir de Portugal, já ter hoje. Enfim, temos várias coisas a construir ainda e a melhorar dentro da Fidesai, mas queria-vos dar um bocadinho esta visibilidade do que é que nós já fazemos a partir de Portugal neste domínio. E pronto, e posto isto, aberto a perguntas. E este é o momento em que agora há gente que vai brilhar, espero eu, não é? Tem que haver questões. Que isto não é só a parte gira. Isto já foi muito engraçado estar a ver. Muito obrigado, Pedro. Então, meus caros, temos participantes aqui. Ficaram todos como eu, maravilhados com o pormenor visual. A parte da inteligência artificial já fui super fã, logo muito obrigado por estar a matar saudades de algumas coisinhas. Isso está fantástico. Então, também se alguém quiser fazer perguntas pelo chat, caso queiram, caso sejam mais tímidos, ninguém faz perguntas, eu acho isso completamente injusto. Então, se não tem perguntas, eu tenho algumas, Pedro. À espera? Força! Não, eu acho que eu vi alguém a... Sim, estava aqui, não sei se está para ouvir. Sim, força, Gabriel. Ok. Eu tinha aqui mais ou menos uma dupla pergunta, não sei se como dizer, que é mais ou menos como é que a Fidesai teve assim o seu começo e como é que é gerir esta responsabilidade
estar aqui a defender, né? Tantas pessoas por exemplo, eu fiquei aqui overwhelmed e fiquei aqui com uma espécie de inside joke de, epá, os meus dados estão com a Pizza e eu nem sabia, ou sou protegido pela Pizza e nem sabia em tantas transações que faço. E de facto é uma coisa abstrata para o usuário e para quem está aqui fora. Nós estamos a fazer transações e a fazer compras e sabemos que existem tantas coisas como, por exemplo, não sei se tem a ver com o 3D Secure da Santander ou se é só uma coisa deles, mas existem tantas coisas que nós não percebemos, né, que estamos aqui. Como é que é desse lado estar realmente a proteger-se as pessoas, a ser de certa forma assim os heróis e estar a defender o dia a dia dos humanos neste mundo de transações? Olha, isso é muito interessante. Primeiro, é muito interessante. Nós, enquanto consumidores, vemos isto, como tu disseste, uma coisa abstrata, não é? Nós não vemos. E é suposto não vermos. É suposto não vermos. Esses sistemas têm que estar por trás das cortinas, a garantir que nos dão segurança e proteção e a não se intrometer no nosso dia-a-dia. Isso, por isso, há bocadinho dei aquele exemplo de a grande parte da ciência é naquele equilíbrio entre a malha, não é? Não ser demasiado agressivo, que prejudica as pessoas que estão a fazer a sua vida normalmente, mas não ser demasiado relaxado, que deixa demasiada fraude a passar. Portanto, o ser transparente é suposto ser assim. Mas a tua pergunta também me dá um mote que nós temos aqui uma audiência neste momento de 68 pessoas, alguns deles com certeza entraram no mercado de trabalho, outros já estão, e para muitas pessoas que desenvolvem tecnologia é perfeitamente legítimo que alguém ache se a missão do software e da tecnologia que estão a criar é para si relevante ou não. O facto da missão ser socialmente relevante é para si relevante ou não. Para mim, por exemplo, enquanto indivíduo, é relevante, não é? Que a tecnologia em que eu trabalho sirva para impedir o financiamento de rede de tráfico de crianças, por exemplo. Não é? Isto não é melhor nem pior do que qualquer outra indústria. Estou só a dizer que, enquanto aquilo que a Fidzai faz, para nós que trabalhamos aqui, é importante esse lado do impacto social e, portanto, dar-nos um alento extra para fazer o esforço que fazemos para conseguir fazer um bom trabalho. E depois há uma série de desafios, sim, para conseguir endereçar este tema. Não é? A volumetria de dados é gigantesca. Não é? A privacidade de dados, nós temos que ser compliance com uma série de certificações para garantir compliance com tudo o que é, não só segurança, como a privacidade. Não é? E nós temos clientes muito grandes internacionalmente que não só são clientes na Fidzai, como estão operados na nossa cloud. Portanto, nós usamos a Amazon AWS para gerir a nossa cloud. Nós temos hoje mais de 60 e tal % do nosso revenue em clientes que estão na nossa cloud já. Ainda temos alguns que têm as suas próprias instalações, mas que estão na nossa cloud. E como podem imaginar, marcas gigantes que têm responsabilidades, também eles gigantes, auditam de toda a maneira e feitio o profissionalismo da operação na cloud que a Fidzai faz, não é? E, portanto, temos todos esse é um grande desafio que nós acompanhamos com muito cuidado. Temos departamentos de segurança de informação especializados e cuja única missão é garantir esse lado do negócio. E temos outros desafios também tecnológicos. Eu falei aqui muito de machine learning, mas também não quero que passe a ideia que a Fidzai é uma empresa de data science apenas e de machine learning. Nós temos um peso ainda maior do que isso em engenharia. Toda a engenharia que está subjacente a executar estes modelos, a criar os modelos não correm no éter. É preciso software. Nós temos um sistema altamente distribuído, com requisitos bastante exigentes do ponto de vista de performance e de volumetria. Se vocês pensarem, quando vocês vão fazer um pagamento, façam o vosso swipe do cartão e ele está ali 1 ou 2 segundos a fazer um conjunto de coisas. Por trás disso, estão N coisas a acontecer. Uma das coisas que está a acontecer é uma consulta a um sistema como a Fidzai, para o qual estão reservados, muitas vezes, 100 milissegundos para tomar uma decisão. E essa decisão tem que incluir receber o pagamento, fazer unmarshal desse pagamento, aplicar-lhe as regras, aplicar-lhe os modelos de machine learning, decidir se aquilo é suspeito ou não, dar uma resposta, tudo isto em poucas dezenas de milissegundos. Portanto, há um desafio grande de engenharia também subjacente a isto aqui por trás. E a última coisa que eu queria dizer na resposta é que outra coisa que a mim, enquanto indivíduo, também me desafia imenso é o sentido de responsabilidade. Não é? Tu, quando movimentas 3 trilhões de dólares por dia,
tu sabes que tu és absolutamente mission critical para os teus clientes. Nós temos clientes hoje, alguns dos quais eu não posso dizer o nome em público, que se aquilo tiver em baixo 5 minutos, vai abrir a CNN e a bolsa, vai haver valores de stock que vão mexer. Vai ser notícia internacionalmente se eu não conseguir fazer o pagamento com uma determinada wallet de um determinado tech giant que é nosso cliente. E, portanto, isso obriga-nos, enquanto empresa que produz software, a ter um sentido de responsabilidade e práticas de desenvolvimento que nos deem essas garantias. Muito bom. Eu acho que temos aqui mais uma questão que é da Susana Marques. Consegues ver o chat ou queres que eu o leia, Pedro? Sim, a nível de machine learning, quais são os requisitos que já se deve ter a sério para conseguir trabalhar na Fidesai? Boa questão. Sim, nós temos imensos data scientists, malta seasoned e malta junior, que aprende a fazer data science e aprende a fazer machine learning dentro da Fidesai. Naturalmente, primeiro, nós temos vários roles dentro da Fidesai, que vão desde a engenharia, que eu espero ter, que eu fico sempre com a sensação, porque a face visível é da prevenção, mas que a engenharia subjacente a esses modelos é absolutamente fundamental e imensamente desafiante. Mas para efeitos de data science, sim, tens que ter algum core knowledge do que é que significa machine learning, de quais é que são as classes de algoritmos, o que é que são random forest, o que é deep learning, o que são SGBoosts, conhecer minimamente a indústria, mas não é expectável, até porque isso não se ensina, acho eu, em lado nenhum, que seja o meu conhecimento, o que é que significa aplicar machine learning para prevenção de fraude. Isso, quem se junta à Fidesai, depois aprende dentro da Fidesai. E não se ensina, mas por isso é que nós fazemos estes eventos, que é para nós sabermos que pode ser aplicado, Pedro, ou seja, faz parte. Não, e a responsabilidade da indústria é conseguir alavancar. Primeiro, ajudar à geração de conhecimento académico, que é uma coisa que a Fidesai também faz imenso, mas, por outro lado, depois saber aproveitar o conhecimento académico para resolver problemas no mundo real, em indústrias tão diversas como esta. Exatamente. Pedro, meu caro, parabéns, muitíssimo obrigado. Já tiveste aqui mais uma dica para uma campanha de marketing, que é estar a pôr utilizadores de todo o mundo a dizerem obrigado Fidesai. Acho que ficava sempre bem, acho que pode publicar isso, por isso... Lá chegaremos. Já é o segundo marketeer escondido que nós temos aqui, não sei se estás a reparar, é segundo.